Ações do Banco do Brasil cresceram mais de 41% no último ano e estão com um dividend yield superior a 8%. E é sobre ela, sobre a BBSA3, que eu quero falar nesse vídeo. Será que eu mudei de opinião sobre o desdobramento das suas ações? Será que o Banco do Brasil é uma boa pagadora de dividendos? Está entre as melhores? Será que está entre as ações mais baratas da Bolsa? O que está acontecendo com o Banco do Brasil? Sobre tudo isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, comenta se você é ou não acionista do Banco do Brasil. Então vamos lá, esse vídeo aqui é sobre as ações de código BBAS3, as ações do Banco do Brasil. Todo mundo que está nesse vídeo aqui conhece o Banco do Brasil, que é uma empresa de economia mista, ou seja, é uma empresa em que tem a participação do Estado, que é o seu controlador e tem também outros sócios, eventualmente até você que está assistindo esse vídeo. E como todo bom bancão, os principais serviços que o Banco do Brasil presta são serviços de transferência bancária, de conta corrente, de empréstimo, seguros, depósitos, créditos e aí por diante. Ele foi fundado há mais de 200 anos atrás, há 215 anos atrás, pelo Dom João VI. E nos últimos 2 meses, as ações do Banco do Brasil foram alvo de muitas notícias sobre o seu desdobramento. Muita gente ficou achando que o desdobramento era bom, muita gente achou que poderia afetar os dividendos. E teve muita coisa sendo dita, algumas das quais eu discordo totalmente. Eu vou citar nesse vídeo aqui quais são elas. Mas antes a gente precisa olhar para o contexto de mercado em que está inserido o Banco do Brasil, sobre os seus dividendos, sobre o suposto desconto ou não que suas ações têm, e como saber se vale a pena ou não comprar essas ações. Esse que eu vou fazer agora, mas não sei antes de fazer um convite para todos aqueles que têm alguma ou algumas inseguranças sobre a sua carteira, que fica na dúvida se a estratégia tá boa ou se não tá ali empilhando produtos, que quer basicamente ter uma segunda opinião. Eu conversei com vários especialistas aqui do Clube do Valor, eu consegui liberar algumas sessões de análise e diagnóstico de carteiras de investimentos. Essas são sessões de 1 hora, 1 para 1, que um especialista aqui, treinado por mim, por toda a equipe do Clube do Valor, vai dar uma olhada na tua carteira, vai te mostrar a tua estratégia, vai te mostrar o que tá legal, vai te mostrar o que eventualmente a gente mudaria, e vai agregar bastante valor para ti de forma totalmente gratuita. É gratuito por quê, Ramiro? Porque a gente quer dar uma amostra de como é que é o nosso serviço de wealth. Se você gostar dessa sessão, você pode ser convidado a se tornar nosso cliente, mas a sessão toda é gratuita e você pode solicitar agora que alguém te ligue, apertando nesse botão aqui, preenchendo rápido o formulário. A gente vai analisar as respostas e eventualmente vai te contatar para agendar um horário contigo, beleza? Dito isso, vamos lá para o contexto de mercado. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o índice de Basileia. Esse é um indicador financeiro que mede a solidez de um banco. Ele é calculado com a razão do patrimônio do banco, seus ativos, ponderado pelo risco de crédito. Em resumo, tá? Ele é um índice que mostra qual é a capacidade que um determinado banco tem em cumprir com as suas obrigações financeiras e absorver possíveis perdas no processo, calotes tomados em seus empréstimos. No caso do Banco do Brasil, o índice de Basileia ele tem se mostrado constante, até com uma pequena evolução aí nos últimos trimestres. Falando em evolução, as ações do Banco do Brasil sem dividendos cresceram mais de 40% nos últimos 12 meses e mais de 300% desde 2006, de novo, isso aqui é sem dividendos, sendo que o Banco do Brasil ele é uma empresa que constantemente paga proventos, então o retorno do acionista de longo prazo foi até maior. Falando em dividendos, a gente vê aí 2 grandes picos aí no ciclo, né? Entre 2014 e 2015, que mostra inclusive os riscos de uma empresa de economia mista controlada pelo Estado, né? Que muitas vezes ela pode ser usado de forma política, por exemplo, distribuindo mais dividendos do que seria o ideal para encher os cofres públicos, para o governo gastar como ele geralmente gasta, mal o dinheiro. Mas depois disso, dá para ver uma alta gradual de 2016 até 2020 e um aumento repentino em 21, 22 e 23, sendo que 23 está abaixo de 22. Então eu vou falar qual é essa média de dividendos e se essa média ela é superior à maioria das empresas na Bolsa, ou seja, se o Banco do Brasil é uma boa pagadora de dividendos, de acordo com o nosso método aqui de seleção de ações que pagam dividendos no Clube do Valor. Mas antes temos que falar do desdobramento, que recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre isso no canal, tá? Acho que vou até deixar aqui o link. E aqui eu quero te resumir aquele vídeo, falar se eu mudei de ideia ou não sobre a minha avaliação de desdobramento, porque saiu muita notícia aí na internet de lá para cá. Começa aqui, mesmo com desdobramento, a ação sai fora da lista de dividendos. Ou essa aqui, com analistas respondendo o que muda em termos de dividendos com o desdobramento. Enfim, o grande ponto é que no final do ano passado, mais precisamente no dia 8 de dezembro de 23, o Banco do Brasil anunciou que faria o desdobramento das suas ações, né? Também conhecido como split. Esse é o processo que uma empresa aumenta o número de suas ações em circulação em detrimento de diminuir a cotação das suas ações. Então, basicamente, o acionista ele vê a cotação cair pela metade e a quantidade de ações dobrar. É basicamente como se o cara tivesse um sanduíche e ele cortasse esse sanduíche ao meio, ou seja,
Ele continua com o mesmo sanduíche, só que agora com 2 pedaços. Tudo sai igual, mesmas calorias, mesmos ingredientes, tudo igual. Assim que é o desdobramento de uma ação, né? Se uma ação vale R$10, é desdobrado. Ao invés de você ter uma ação de 10, vai ter 2 de 5. O mesmo vale para os dividendos, tá? Se ela tinha anunciado pagar R$1 em dividendo e é dividido ao meio a ação, vai ter o dobro de ações, só que não vai receber R$1 de dividendos por ação, e sim 50 centavos. Então, para todo mundo que fala que não, os dividendos vão subir, eles vão cair pela metade, putz, que risco, ou que oportunidade. Cara, esquece, na prática não muda absolutamente nada. A única coisa que talvez possa mudar é a liquidez. Esse é o motivo pelo qual o split foi feito, para aumentar a liquidez das ações do Banco do Brasil. De acordo com o vice-presidente de gestão financeira RI, Giovanni Tobias, é uma forma de democratizar o acesso às ações do banco para investidores, em especial pessoas físicas. Tem um detalhe que as ações do Banco do Brasil já tinham uma liquidez muito alta. Então, para fechar esse tópico e ir para o próximo, quero responder aqui o Júnior, que perguntou: o valor de compra da ação vai cair pela metade? A resposta é que não, nem do ponto de vista de que ela vai ficar mais barata, não vai, mas também pelo fato de que o desdobramento ainda não foi aprovado, a ser aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas. O Banco do Brasil já liberou esse edital convocando os acionistas para essa assembleia, deve acontecer no dia 2 de fevereiro, mas ainda não rolou, beleza? Até lá nada muda. Próximo tópico, os dividendos, né? Para quem tem ações do Banco do Brasil, muitas vezes essas pessoas o têm com foco em dividendos. Ainda vou falar depois disso se ela tá barata ou não de acordo com o meu método, mas vamos falar antes de dividendos. E aí o grande fato é que diferentes investidores usam diferentes estratégias para determinar se uma ação é uma boa pagadora de dividendos ou não. Existem boas estratégias de seleção de dividendos. O que não pode acontecer com o investidor que leva a sério a ideia de gerar renda passiva, de ter clareza nas decisões de investimentos, é não ter uma estratégia. Igual eu faço sob a ótica, claro, da estratégia do Clube do Valor, que foi quem desenvolveu, a gente gosta mais, que mais fez sentido pra gente, beleza? Bom, o dividend yield da ação atual está em 8,17%. Se você der uma olhada no histórico de pagamentos do Banco do Brasil, vai ver que o histórico é consistente em alta, né? Teve uma pequena queda, na real, em 23 frente a 2022, mas é uma curva ascendente. E a nossa estratégia, que é chamada de máquina de dividendos, que foi testada no passado, trouxe esse resultado aqui, um resultado bem acima do Ibovespa no mesmo período, ela funciona basicamente com a aplicação de 3 grandes filtros. Filtro de liquidez, a gente só mantém na estratégia ações com uma liquidez superior a R$1 milhão por dia para reduzir o risco de liquidez. Segundo, consistência no pagamento de dividendos pelos últimos 5 anos, porque a gente quer comprar empresas que estejam consistentemente dando lucro e consistentemente distribuindo esse lucro em formato de dividendo. E terceiro, um dividend yield médio relevante nos últimos 3 anos. Não só no último ano, porque a gente quer ter também consistência na alta do dividend yield. E a gente olha apenas números. A gente não pensa que a gente gosta ou não da empresa, que a gente gosta ou não da gestão, se a empresa é pública ou não. A gente olha apenas números. A carteira aí que eu acabei de te mostrar, ela é uma carteira de 10 ações formados cada janeiro. Do mês de janeiro tem um rebalançamento, poucas ações saem, poucas entram. Performou muito bem, entregando um dividend yield superior ao do Ibovespa no mesmo período. Então, se a ideia aqui é comprar as top 10 ações, vamos olhar em que posição está o Banco do Brasil. E a nossa máquina de dividendos, embora tenha um dividend yield médio bem bom nos últimos 3 anos, está na faixa de 6,62%, ações do Banco do Brasil estão na 23ª posição nessa forma de investir. E legal que essa forma de investir, ela não está restrita apenas para quem é cliente de Wealth do clube. A gente criou um material totalmente gratuito, esse e-book que está na tela agora, explicando como é que funciona a estratégia, revelando 7 das principais pagadoras de dividendos, de acordo, é claro, com esse método. Você pode ter nas suas mãos esse material, ou melhor, no seu e-mail esse material, se você apertar nesse botão aqui ou no segundo link na descrição e fazer download aí do nosso e-book Máquina de Dividendos, beleza? Enquanto você vai fazendo download, eu vou falar sobre descontos, se o Banco do Brasil está barato ou não. É porque aqui você entendeu que não muda nada a questão do desdobramento, ela não fica mais barata, não fica melhor pagadora de dividendos. Entendeu que sim, o Banco do Brasil tem um dividend yield consistente, mas não está entre os top 10. Mas se você é um investidor em valor, como eu sou, o que mais interessa não é nem dividendo, é se a ação está descontada ou não. É que, de novo, você precisa ter um método. Você não pode seguir diquinhas na internet, não pode investir numa ação só porque alguém disse que investe. É claro que, sabendo do comportamento humano, muitas vezes a gente faz um vídeo com um título, pô, será que vale a pena, será que tá barato? Mas a mensagem é sempre a mesma. É que você tem que ter uma estratégia, e tem que ter convicção nessa estratégia para seguir ela. Assim como a nossa estratégia de dividendos ela foi construída em cima da adaptação de uma estratégia que a gente conheceu nesse livro chamado Fique Rico com Dividendos, escrito pelo Mark Lichtenfeld, investidor, CFA, a nossa estratégia de seleção de ações descontadas foi construída em cima desse livro aqui, um pequeno livro que vence o mercado, ou A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, em português, do Joe Greenblatt. E assim como a estratégia de dividendos tem seus filtros, aqui a gente também tem. Primeiro, a gente tira empresas cujo balanço é diferente das demais, são as empresas de 2 setores.
Já vou te contar quais. Depois a gente ordena para o lucro operacional dividido por Enterprise Value, ajusta o lucro operacional e aí mantém 20 ações baratas em carteira. E o resultado dessa estratégia foi esse aqui no passado, um resultado bem bom, bem superior das ações mais caras da bolsa. E aí se você vai aplicar esses filtros para o Banco do Brasil, pelo fato dele ser banco e não ter lucro operacional, o balanço do banco é muito diferente de um balanço de uma empresa normal, não à toa. Se você entrar em qualquer site, vai ver que vários dados não são disponibilizados, porque eles não existem. Isso faz com que o Banco do Brasil acabe sendo filtrado nessa estratégia. Quando você olha o retorno histórico da estratégia, ela nunca teve bancos nessa carteira. Quando você olha o retorno histórico do nosso fundo de ações baratas, os nossos clientes de wealth têm acesso, esse resultado aqui foi com uma carteira que nunca teve banco. Beleza? Então, aqui nas nossas estratégias, o Banco do Brasil não é uma das top 10 maiores pagadoras de dividendos e não é possível avaliar se está barato ou não, que ela cai no primeiro fio. Lembrando que se você quiser uma opinião externa sobre a sua carteira, eu vou deixar aqui o formulário, uma sessão gratuita de análise de carteira. Se você quiser entender mais ou menos como é que é essa sessão, gravei um vídeo comentando sobre a carteira de um inscrito que estava vencendo de lavado o Ibovespa, mas correndo um risco. Vale a pena se dar uma olhada. Era isso. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.